Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube, o canal da Marcela Brito Mentora, e voltando aqui para poder me reconectar com vocês e trazer temas relevantes que vão apoiar o desenvolvimento e o crescimento não só profissional, mas também pessoal de quem estiver acompanhando meus conteúdos pelo canal. Estou muito feliz de retomar esses conteúdos, de retomar os vídeos, de ter esse calendário todo com vocês, porque 2023 já começou e começou com tudo e a gente precisa pensar primeiro qual é a área mais importante para a gente cuidar, ou quais são as áreas prioritárias, o que a gente precisa fazer primeiro. O ano começou, é o primeiro ano que a gente está podendo ter uma sensação de normalidade depois de todo o processo de pandemia que a gente viveu nos últimos anos, ainda tendo que conviver com a Covid, com outras variantes do próprio vírus, com todas as mudanças que a gente passou, especialmente no Brasil, mudanças políticas, mudanças econômicas, muitas confusões, diversas áreas, né, passando por tantas mudanças. A gente está tendo um mercado assim bastante instável. Enfim, são muitos temas, muitas coisas que já aconteceram só nesse início de ano e a gente precisa pensar de fato no que é mais importante agora, né? Se a gente olha muito para o ambiente externo, a gente muitas vezes desanima, se desmotiva, fica na expectativa de algo acontecer no mercado, de novas portas se abrirem, de novas oportunidades surgirem, e a gente esquece muito de dar atenção para aquilo que de fato faz sentido e é mais importante na nossa vida, que é exatamente o nosso modelo de vida, né? O nosso modelo de jornada pessoal. Muitas vezes a gente cria uma expectativa no que está fora e esquece de olhar para dentro. E é exatamente esse olhar que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, pensando aí nas 4 áreas que você precisa dar atenção à sua carreira. E antes de começar falando para vocês sobre essas 4 áreas, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, eu já queria pedir primeiro para você que não seguia, né, que não estava inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva, é muito importante para mim. Eu quero muito poder continuar crescendo e fazer a minha voz, fazer meu conteúdo chegar a mais pessoas que precisam receber essa mensagem, que precisam desse conhecimento que eu tenho para compartilhar. Então, se não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, porque sempre que tiver um vídeo novo lá no canal, você vai receber a notificação e vai poder acompanhar de perto e interagir comigo. Então vamos lá, né? Então quem não é inscrito, se inscreva e por favor, se você já é inscrito, não esqueça de deixar o seu comentário, não deixa de colocar aqui a sua percepção, sua visão, dizer o que você achou e debater comigo, dialogar. Esse espaço é pra gente conversar, é pra gente conseguir ter realmente clareza de tudo que a gente tá fazendo. E agora, o que eu quero conversar com vocês, o que eu quero falar? Eu trouxe aqui, eu separei algumas leituras que fizeram inclusive parte da minha pesquisa de mestrado, muita coisa que eu uso no meu processo de mentoria com os meus clientes, e eu queria falar para vocês sobre um pouco do que está acontecendo na nossa sociedade. A gente vive muito uma sociedade de espetacularização, uma sociedade que parece que as pessoas estão performando um personagem o tempo todo. A gente fica até em dúvida de saber se a gente está se conectando com uma pessoa de verdade ou se a pessoa está fazendo cena e depois a gente fica confuso, se a gente consegue gerar um relacionamento real e verdadeiro com as pessoas. Então a gente está vivendo um momento muito desafiador nas relações humanas, na nossa existência, né? No sentido de que quem nós somos no mundo, o que nós viemos fazer, qual é o sentido de tudo isso? E principalmente depois do processo que a gente viveu, que todo mundo precisou se isolar, ficar quietinho com seus próprios pensamentos, com as suas próprias dores, com seus próprios desafios. Muita gente adoeceu nesse processo porque o adoecimento também faz parte de uma imersão e de um processo de autoconhecimento, porque quanto mais a gente se conhece, e aliás, quando a gente vai conhecendo atributos e forças e características nossas próprias, do nosso ser, e quanto mais desconectado disso a gente estava, naturalmente a gente pode gerar frustrações. A gente tinha de repente uma imagem que não correspondia à realidade sobre a gente mesmo, por isso que muita gente adoeceu nesse processo da pandemia. E aí eu quis separar algumas coisas para mostrar para vocês, algumas referências que falam de carreira, que falam sobre entender qual é o sentido de tudo que a gente vive, e eu queria trazer assim especialmente, né,
uma visão aqui para vocês de carreira que é muito bem da administração, assim, né? Eu trouxe, assim, um autor que é o Idalberto Chiavenato, que é um autor da administração, e ele tem aqui nessa obra falando sobre coaching, mentoring, construção de talentos, as novas ferramentas de gestão de pessoas. Ele traz alguns insights muito poderosos e eu queria realmente trazer para vocês, né, algumas coisas aqui. Eu até separei, vou mostrar para vocês. E aí eu queria trazer muito assim do que eu faço como mentora, de como meu trabalho pode ajudar as pessoas nesse processo. Então tem uma citação dele na página 194 que fala o seguinte, né? O mentoring, né, está orientado para o relacionamento entre colegas sênior e juniores ou pares, que envolve orientação, modelagem de papéis, compartilhamento de contatos e apoio geral para o desenvolvimento de carreira. E tem um outro conceito também que ele traz, que é o seguinte: mentoring é uma relação entre um novato e um colega de nível superior que é considerado pelo novato como útil para o seu desenvolvimento de carreira. Então é muito interessante quando a gente traz, né, esse papel do mentor, que muitas vezes as pessoas acabam performando esse papel nas organizações e fora delas de maneira informal, apenas genuína, com um cafezinho, uma reunião, final de uma reunião de trabalho, começam a conversar sobre alguma questão, alguma dúvida, e uma pessoa com menos experiência busca esse auxílio de alguém que tem mais experiência, e dali, com às vezes uma fala, com uma ideia ou uma possibilidade, a pessoa consegue se sentir satisfeita na sua necessidade momentânea, e isso faz muito sentido. Então eu separei isso aqui para falar com vocês e acredito profundamente que a gente está vivendo assim novos tempos, a gente está vivendo uma nova era. Algumas coisas continuam as mesmas, mas certamente a gente vai precisar olhar para a nossa vida de uma forma diferente. E eu trouxe para vocês hoje um olhar muito especial sobre as 4 áreas de atenção que a gente deve dar para a carreira. E eu trouxe esse conhecimento por quê? Porque eu entendi que tem um momento da nossa jornada profissional que a gente começa a alcançar muitos resultados, que a gente passa a ser reconhecido, valorizado dentro da nossa empresa, que a gente se sente querido, se sente atendido em algumas demandas específicas, que a gente conseguiu atingir um status social que a maioria das pessoas deseja em termos de realização material. De repente você já tem uma família, você conseguiu ter um casamento, uma relação feliz, tem filhos, e a gente começa a alcançar alguns degraus nesse extrato social, e tem um momento que a gente chega ali numa posição e a gente se questiona: peraí, tá faltando mais alguma coisa, eu tô sentindo falta de mais alguma coisa. E aí a questão é: o que tá faltando? O que será que tá faltando nesse momento para eu conseguir me desenvolver, para eu conseguir me sentir mais pleno? Parece que tudo aquilo que você conquistou, que foi mérito seu, do seu suor, do seu trabalho, passa a não ser mais suficiente. E essa é a dúvida que paira. Por que eu tô me sentindo assim? Será que eu sou uma pessoa ingrata? Será que eu não tô conseguindo dar valor ao que realmente é importante? Só que não. Existe ali uma questão existencial e que muitas vezes a gente precisa mergulhar de novo, né? Repensar a nossa vida e recalcular nossa rota para tentar equilibrar um pouquinho esses pratos e fazer com que a gente caminhe a partir daquele ponto de uma forma mais harmônica. E aí eu trouxe para vocês 4 áreas que devem ser atendidas, que eu acredito que vão conectar você ainda mais com o seu porquê, com a sua missão, com o sentido que você quer dar para sua vida. Porque eu vivi isso, eu vivi assim momentos de glória, momentos de realização na minha carreira, de reconhecimento dentro do meu mercado, junto aos meus pares, e consegui fazer uma transição muito bem sucedida, mas parecia que sempre faltava alguma coisa. E eu entendi, eu fui olhar lá para os meus desejos iniciais, né, para o que eu queria viver como estilo de vida, como mulher, como mãe, e aí eu entendi algumas questões. E hoje eu realmente defendo e compartilho a ideia de que o sucesso na carreira, eu vejo, né, e eu pensando a carreira como uma equação que combina a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Esse sucesso na carreira, ele vai ser pautado pela realização profissional, que é muito importante, a concretização de quando a gente coloca a nossa intenção no mundo, e vai ser pautado também pelo nosso bem-estar e pela nossa felicidade
no âmbito pessoal. E felicidade não como um conceito distante, mas pela manifestação de um sentimento de gratidão profundo que a gente passa a ter na nossa vida. Então vamos lá, eu quero trazer então essas quatro áreas de atenção para vocês. A primeira área de atenção que eu trago hoje, gente, é o estilo de vida. Então, olha que interessante, né? Quando a gente fala do estilo de vida, o que a gente vai fazer, o que a gente pode organizar com tudo isso. E nada mais né? O estilo de vida, para mim, ele sempre vai vir primeiro do que o modelo de carreira que eu quero seguir. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece, a nossa formação cultural e escolar ensinou que a gente tinha primeiro que escolher uma profissão e depois a gente ia conquistar outras coisas. Quando, na verdade, a gente começa da forma inversa, digamos assim. O certo era a gente ser ensinado desde cedo que a gente precisa pensar num modelo de vida, num estilo de vida que eu quero ter. Então, se eu sou uma pessoa que tem um espírito aventureiro, que é explorador por natureza, que quer viver viajando o mundo, em cada ano quer morar num lugar diferente, imagina essa pessoa tendo que estar num emprego, por exemplo, sendo um concursado público que tem que bater ponto, que tem que ir cedo para o trabalho, tem que sair no final da tarde, que não tem a flexibilidade, que não tem a possibilidade de uma jornada híbrida, enfim, imagina o quanto essa pessoa vai se sentir frustrada. Por outro lado, imagina uma pessoa que busca segurança e estabilidade. Essa pessoa quer, tudo que ela quer é chegar no final do dia, ter a âncora na família, na casa dela, ela quer ter um lugar para o qual voltar, pessoas para abraçar no final do dia e de repente ela se desenvolveu e foi para uma carreira que ela tem que viajar toda semana, que ela dorme praticamente maior parte da semana em quartos de hotéis, que ela precisa viajar muito. Então, imagina o quanto essa alma não está perturbada. Então, o estilo de vida é importante porque ele vai combinar vários elementos que são fundamentais no nosso bem-estar, como ser, como pessoa, como indivíduo. E entre eles estão a saúde mental, a saúde física, você ter tempo para você se colocar nessa agenda. Então, quando a gente se coloca na agenda, a gente cuida primeiro da nossa saúde, a gente consegue encontrar harmonia e desenvolver as nossas atividades com mais clareza, com mais tranquilidade, com mais coerência e a gente consegue fazer entregas mais qualificadas e ainda sobrar tempo de qualidade. Então, esse estilo de vida é pensar no modelo de relacionamento afetivo que você quer ter, se você quer ser uma pessoa que quer casar, que quer ter família, ou se não, se você não quer casar, mas você quer viver romances, você quer viver intensamente. Então, isso é muito pautado pelo estilo de vida. Então, eu digo que é a primeira área de atenção que a gente precisa dar, o estilo de vida. E aí a gente vai para a segunda área de maior atenção na carreira. Eu entendo profundamente a importância da gente conseguir ter uma vida financeira equilibrada e saudável. E assim como a gente precisa ter o saldo positivo da nossa saúde física e mental, a nossa saúde financeira precisa estar em dia. Outra questão que no Brasil não ensinam pra gente na escola, pelo menos na minha geração, a minha geração aí não passou por esses ensinamentos, a gente não teve essa possibilidade de fazer isso. Mas as finanças, elas configuram um tema muito importante dentro desse processo e é você aprender a usar de maneira inteligente os seus recursos financeiros, de modo que você tenha uma reserva, que com o tempo você consiga aprender a fazer investimentos inteligentes para que isso possa retornar para você em benefícios no futuro. E o mais interessante é que, como boa parte de todo investimento que a gente faz na vida, a gente precisa exercitar a paciência e o nosso senso de imediatismo, porque com as finanças, o melhor está por vir no longo prazo. Então, quanto melhor a gente conseguir trabalhar a nossa mentalidade para receber esses benefícios desses investimentos no longo prazo, melhor isso vai ser para a gente. Então, a ideia é que a gente consiga gerar mais resultados na nossa vida financeira. E se eu não sei, se nunca me ensinaram isso, eu sou um adulto, o que um adulto responsável, e que tem ali o controle, tem um locus interno, ou seja, é autorresponsável, o que ele vai fazer se ele não tem o domínio desse conhecimento? Ele vai buscar um profissional que possa auxiliá-lo nesse processo de organização e gestão financeira pessoal, para que ele possa já começar a transformar primeiro a sua mentalidade e depois obter os resultados necessários naquela área. E aí, passando para a terceira área de atenção na sua carreira, na sua vida, a gente vai chegar nos relacionamentos e relacionamentos de modo geral. Como eu canalizo a minha energia
e como eu atraio e afasto pessoas da minha vida, como é que eu gerencio as pessoas que estão hoje na minha rede de relacionamentos. E aí existe assim uma forma muito prática da gente pensar a rede de relacionamentos por grupos, por círculos sociais. Então eu tenho um círculo familiar, eu tenho um círculo de amigos muito íntimos, eu tenho um círculo de colegas de trabalho, eu tenho um círculo de clientes, eu tenho um círculo de colegas da minha vida acadêmica, né, de uma MBA, de uma pós-graduação, de um mestrado, de uma graduação. Então eu vou organizando esses círculos e eu vou pensando de como eu posso lidar, como eu posso gerenciar as minhas relações em cada um desses círculos. Quanto mais inteligente eu aprender a gerenciar isso, mais resultados eu vou ter. Por exemplo, a gente tem mania de querer falar de assuntos que são profissionais com pessoas, por exemplo, que são do nosso círculo de amizade, que são excelentes companhias para ir no cinema, para ir para um show, para almoçar com a gente num domingo, para estar no churrasco, ou pessoas que vão estar vivendo aventuras junto conosco, né, que vão construir memórias. Mas de repente essa pessoa não tem o fundamento necessário para te apoiar e te aconselhar numa questão particular, numa questão que é sua, que é de interesse seu profissional, porque às vezes ela não viveu aquilo, por isso que existe o mentor, né? Porque de repente um amigo, uma pessoa da família, um pai, uma mãe, que nunca teve essa experiência que você está tendo, não vai conseguir te ajudar no nível de te dar um conselho prático, um conselho que realmente gere resultados para você. Então, quando a gente aprende a se relacionar com as pessoas ao nosso redor, podendo gerar valor e benefício para elas e também recebendo benefícios, na medida em que eu vou conversar com elas questões nas quais elas têm domínio. Então a gente precisa entender como é que essa dinâmica funciona. E relacionamento, gente, é algo que eu acredito, e aí eu vou trazer para vocês uma referência do Adam Grant, que é um escritor norte-americano, né, um professor de administração e um autor best-seller, né? Tem vários livros que são best-seller no mundo, e tem um livro específico que eu gosto muito, que é o Dar e Receber. Então é sobre gerar influência, né? Como a gente constrói essa relação de influência e reputação no meio que a gente vive. E ele fala muito que, embora pareça que não, e a gente vive numa sociedade que a pessoa que é generosa, a pessoa que doa seu tempo, energia, seu conhecimento, ela é tida como tola. E na verdade não é. E aí quando a gente aprende que essas pessoas que doam, né, que geram valor primeiro antes de receber, essas pessoas elas acabam tendo ali uma vantagem competitiva, porque no longo prazo elas crescem muito mais do que aquelas que só têm o interesse de receber benefício e não compartilham esse benefício. Então é bem por aí. Então o relacionamento, né, a rede de relacionamentos é uma característica muito interessante. Esse conceito dele está muito ligado também com aquela palavrinha que muita gente tem usado aí nos últimos anos, que é o netweaving, que é uma complementação do networking, que é exatamente você gerar relacionamentos inicialmente sem o interesse, né, de receber nada em troca. Só que todo mundo se relaciona por interesse, né, isso é um fato, só que a gente precisa entender que a gente também, as pessoas também querem receber benefício, e quando você se mostra uma pessoa útil, generosa, disposta a compartilhar, disposta a ceder da sua rede de contatos, ou ajudar a pessoa com alguma dica, algum insight, você passa a ser uma pessoa de valor. E isso começa no campo do benefício material ou profissional e vai se estreitando até para laços mais próximos, mais pessoais. Então fique atento também a essa terceira área. E para a gente fechar aqui o nosso vídeo, né, nosso bate-papo de hoje, tem a quarta área de atenção que a gente precisa dar para a nossa carreira, que é a comunicação. Como eu consigo expressar o que eu sinto, o que eu penso e o que eu acredito de forma coerente? Como é que eu faço as pessoas comprarem uma ideia? Como é que eu consigo persuadir alguém a fazer algo que pode ser importante não só para mim, mas para ela, para a empresa dela? Isso é uma arte, né? A arte da persuasão, da oratória. Saber comunicar-se no mundo de hoje, gente, é um grande desafio e é um grande ativo das pessoas que dominam essa arte. Portanto, nós precisamos aprender com quem domina, com quem sabe. Uma pessoa que consegue utilizar todos os elementos importantes no processo de comunicação, como a empatia, como a escuta ativa, como a capacidade de gerar conexão por meio de técnicas, a exemplo do rapport, que é você se conectar profundamente, que você acaba até
reproduzindo e espelhando gestos, expressões faciais, tons de voz. Isso tudo faz com que a pessoa automaticamente entenda que você é confiável, que você é uma pessoa que traz conforto e segurança para ela, para perto dela. E quando essa comunicação ela encontra no ponto de coerência, né, entre discurso e prática, você consegue gerar resultados efetivos, porque a gente efetivamente vai se relacionar, vai fazer negócios e vai consumir de pessoas com quem a gente estabeleceu uma relação de confiança muito profunda. E isso também tem responsabilidade, né? Tem origem na capacidade, na efetividade da nossa comunicação com as pessoas. Então, a ideia é que a gente possa se expressar de forma autêntica, sendo quem a gente é, sem imitar ninguém, sem copiar. A gente pode modelar, a gente pode se inspirar em pessoas até que a gente acredita que se parece, né? Que tem alguma coisa em comum, e trazer elementos interessantes para a nossa comunicação e que possam conectar com as pessoas com quem a gente mais se relaciona. E isso vai funcionar em qualquer âmbito, em qualquer nível. Então, a ideia é a gente poder trazer esse recurso poderoso para o nosso dia a dia, viu? Então, essas são as 4 áreas de atenção para a sua carreira que eu trago para você no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. O nosso vídeo aqui de retomada em 2023 vai ter muita coisa boa, vai ter muita coisa nova. Eu quero trazer conversas, bate-papos com pessoas interessantes, com profissionais que estão protagonizando nos seus mercados, nas suas carreiras e nos seus negócios, para poder apresentar para vocês que estão me acompanhando por aqui. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte e compartilhe esse vídeo também com pessoas da sua rede, para que mais pessoas possam vir e consumir esse conteúdo e tudo que eu quero dividir com vocês ao longo aí dos próximos meses. Então, obrigada pelo seu carinho, você que ficou até agora, obrigada pela atenção e até a próxima. Beijo, gente!